Muito bem, meus amigos, a paz esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez, para deixar a infalível palavra do nosso bom Deus. Peço por gentileza, para você deixar o seu like, aquele joinha, Se você já é inscrito e compartilhar também, Se você ainda vai se inscrever, deixa o seu like também, compartilhe também, tá? Todos são bem-vindos nesse canal. Resolva com oração, É o título da nossa meditação de hoje, da nossa palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe, meu amigo e minha amiga, existem coisas em nossas vidas, momentos em nossa vida que a gente tem que ficar somente em oração. Tem coisas em nossa vida que nós passamos, nós enfrentamos, que é somente a mão de Deus. Sabe uma coisa que eu tenho falado muito com o povo, a qual eu faço culto, a igreja, na igreja, melhor dizendo, eu falo assim: quando vocês me procurarem e pedindo uma palavra, e muitas das vezes eu falar somente essa palavra para vocês, vão orar. Não fiquem tristes, não fiquem chateados. É verdade, meu amigo e minha amiga. Às vezes tem pessoas que nos procuram, por exemplo, eu. Às vezes tem pessoas que me procuram, simplesmente o que eu vou falar para essa pessoa é: vamos orar. Porque existem coisas que nós não podemos fazer. Existem situações que é somente a mão de Deus que pode trabalhar em favor daquilo. Então existem coisas que a gente tem que se calar e falar somente com Deus. A Bíblia conta a história de uma mulher, ela era da cidade de Sunem. É claro que não é, a nossa mensagem principal não é ela, mas o Espírito Santo está me mandando falar sobre ela, eu vou falar também. A Bíblia conta a história da mulher de Sunem, a famosa sunamita, A história dela está em 2 Reis, 2 Reis 4 em diante, que ela chegou um tempo da vida dela que o filho, que ela teve veio a falecer. Vamos contar a história desde o começo. A Bíblia diz que essa mulher, ela não podia ter filhos, Junto com o seu marido, os dois já eram avançados em idade, não podia ter filhos. E eles gostavam que o profeta Eliseu fosse à casa deles para comer pão, Mas ela gostava também de ouvir as palavras do profeta Eliseu, Ela tinha o profeta Eliseu como um santo homem de Deus, E um dia ela quis construir um quarto para o profeta Eliseu, E o profeta Eliseu, como agradecimento a ela, perguntou para o seu servo, o Geazi, o que ele podia fazer por ela, E o Geazi investigou a vida dela, vamos assim dizer, e descobriu que ela não podia ter filhos, E o Eliseu então orou,
profetizou que ela engravidasse. E assim foi, ela engravidou. Mas teve um determinado tempo na vida dela que esse filho veio a falecer. Ele morreu. E a Bíblia diz que ela procurou o profeta Eliseu para resolver essa situação. Ela perguntou, o seu marido achou estranho, né, dela ir até o profeta sem ser dia de sábado, que na época eles cultuavam a Deus, né, faziam seus sacrifícios a Deus, adoravam a Deus no sábado, né? E o marido achou estranho. Mas por que você vai até o profeta hoje? Hoje não é sábado, né? E a Bíblia diz que ela virou para ele e falou, tudo vai bem. Mas quando ela estava diante do profeta Eliseu, ela desabafou, né? Ela colocou tudo para fora, vamos assim dizer. O que nós aprendemos com isso? Ela nem comentou nem com o marido dela, que o filho dela estava morto, nem com o seu próprio marido. O marido achou estranho, porque o marido conhece, né, a mulher. Falou, nossa, mas você vai até o profeta Eliseu hoje para quê? Né? E ela falou, não, está tudo bem. E não estava bem. Né? Mas quando ela foi diante do Eliseu, ela colocou para fora, ela desabafou. Ela falou para o Eliseu, eu não pedi filho para o senhor. Por que agora o senhor está brincando comigo? Né? E o profeta Eliseu entendeu que a angústia dela era a angústia da alma. Né? E o Eliseu, ele intercedeu por ela. Né? Ele fez com que o filho dela ressuscitasse pelo poder de Deus. O profeta Eliseu representava Deus, né? Na época não era como hoje, né? Depois do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos acesso ao trono de Deus sem precisar de um sacerdote, de alguém que interceda por nós. Não precisamos passar pelo sacerdote, nós podemos chegar por conta própria à presença de Deus, né? Vamos assim dizer. E antigamente não era assim, né? Então o profeta Eliseu, ele representava Deus, né? Ele representava a presença de Deus, né? Mas não que a gente não precise de alguém que ore por nós. O que eu quero dizer é que hoje nós temos o livre acesso à presença de Deus, que não era como antigamente. Que não é como antigamente. Então, o que eu entendo com isso? Ela se calou para o próprio marido, se calou para certas coisas e foi falar exatamente com quem podia resolver o problema dela. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, existem situações em nossa vida que não vai adiantar você pedir ajuda ao seu amigo, não vai adiantar você pedir ajuda à sua amiga, não vai adiantar você pedir ajuda a não sei quem, ao seu pastor. Foi o que eu falei agora. Às vezes tem pessoas que me procuram que a única palavra que eu falo para ela é essa. Vamos orar. E às vezes tem gente que fica braba, né? Porque espera algo a mais, mas tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que nós não podemos fazer. Então, o que eu posso fazer pela pessoa é falar para ela, eu vou te ajudar em oração. E é verdade. Porque às vezes tem coisas que é somente Deus que faz, não somos nós, né? Então, a nossa mensagem principal hoje é sobre o Davi, né? Está lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 15, verso 31. Aconteceu um fato triste na família de Davi, né? Claro que foi em consequência ao seu pecado, né? Davi, ele cometeu adultério com Betsabá, né? E depois disso a casa de Davi só aconteceu tragédias, ao ponto do próprio filho querer roubar o trono do próprio pai, né? Que foi o Absalão.
Então, quando Davi ficou sabendo disso, o que o Davi fez? Ele saiu de Jerusalém para não bater de frente com o próprio filho. Já pensou? O pai teve que lutar com o próprio filho? Você imagina, né, a situação do rei Davi. Ter que bater de frente com o próprio filho, ter que lutar com o próprio filho, né? Já pensou? Então, o Davi, ele optou por sair, né, de Jerusalém, vamos falar no português, claro, até a poeira abaixar. Só que nesse tempo que o Davi saiu de Jerusalém, o que ele fez? Ele foi orar, ele foi buscar a Deus. Ele ficou sabendo que Aitofel, que era o seu conselheiro principal, tinha mudado de lado, tinha passado para o lado de Absalão, porque Aitofel era parente de Betsabá, né? Era avô de Betsabá. Então, obviamente, o Aitofel ficou chateado com o Davi, porque o Davi mandou matar Urias, um homem inocente, ainda pegou a esposa de Urias, né? O Aitofel guardou aquilo no coração e o tempo passou e ele não tirou. Então ele se virou contra o Davi. Então o Davi agora ele precisava orar a Deus. Não ia adiantar ele bater de frente com o próprio filho. Já pensou? Para você pensar. O próprio pai teve que lutar contra o próprio filho. Então Davi não fez isso. Ele foi orar. Ou seja, essa situação, meu amigo e minha amiga, era somente Deus que poderia entrar com providência. O Davi não foi covarde, o Davi apenas ele foi pacificador, né? Como pai, eu acredito que você que me assiste agora que é pai também faria o mesmo. Você que é mãe, você não ia bater de frente com teu filho, você não ia brigar com teu filho. Já pensou? Olha uma família, o filho batendo no próprio pai, o pai batendo no próprio filho. Você imagina a situação. Então Davi não quis fazer isso. E no versículo 31, de 2 Samuel 15, a Bíblia diz que o Davi ele orou. Ele ficou sabendo que o Aitofel tinha passado para o lado de Absalão, ele orou. Ele falou: Deus, que o Senhor faça com que os conselhos de Aitofel venham atrapalhar os planos do Absalão. Ou seja, que o conselho de Aitofel seja louco, na linguagem mais antiga, seja tolo, né? Na linguagem mais atualizada, que o que ele quis dizer, né, na linguagem mais atualizada, ele orou para que o conselho de Aitofel, né, vamos falar no português, claro, o Absalão não levasse em conta, né, que os conselhos de Aitofel venham atrapalhar os planos de Absalão. E assim foi. E assim foi. Então, resumindo a nossa meditação de hoje, tem coisas, meu querido amigo, minha querida amiga, que não vai adiantar você querer bater de frente, sabe? Tem gente que quer bater de frente, tem gente que quer resolver ao próprio punho. O pai, muitas das vezes, quer discutir com o filho, quer brigar com o filho. A mãe, muitas das vezes, quer discutir com a filha. A esposa quer discutir com o marido com a esposa. O amigo quer discutir com o amigo, com outro amigo, melhor dizendo, com o colega de trabalho, com o patrão. Não vai adiantar, meu amigo e minha amiga. Tem coisas que é só oração. Tem coisas que é só Deus que vai poder entrar em ação, porque tem coisas que é somente o impossível para poder, tem coisas, vamos falar no português, claro, tem coisa que é impossível de se resolver. Então, se é impossível, a gente não vai conseguir fazer por nossa conta,
porque a gente não faz o impossível. Mas a gente pode orar por aquele, aliás, a gente pode orar para aquele que faz o impossível. Tá bom? Então, resumindo a nossa mensagem, resolva com oração. Tem coisas que é só oração. Não adianta você bater de frente, não adianta você xingar, brigar, fazer por conta própria, porque às vezes, em vez de melhorar, pode piorar, tá bom? Então fique com essa palavra. Deus sabe o porquê que Ele está falando com você através dessa mensagem. Não sei o que você está passando, vivendo, enfrentando, mas tem coisas que é só oração e nada mais, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Senhor Jesus, Ele me permitir.